nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e acompanhe. Nós queremos nesse momento refletir na santa palavra desse Deus. Amém. Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, como é bom ser chamado de filho, não é mesmo? Como é bom ter um pai ou uma mãe que nos dá amor, que nos dá carinho, que nos dá segurança, proteção, orientação e que nos chama de filho. Quem tem o pai e a sua mãe vivo ainda, como é bom ouvir isso. Meu filho. E como é bom saber que Deus chama cada um de nós de filhos. Já pararam para pensar profundamente nisso? Deus nos chama de filhos. Deus nos tem como filhos amados através de Cristo. O texto de João, capítulo 1, versículo 12 diz: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Para ser chamado de filho por Deus, a pessoa precisa crer em Jesus Cristo. Ninguém nasce filho de Deus. Não é uma coisa que a gente reivindica ou solicita um tipo de teste de paternidade. A gente é filho através da fé. Ouvimos muito as pessoas dizerem por aí: todo mundo é filho de Deus. Bom, isto não é verdade. Isso não é bem assim. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é só aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. A estes é que Deus chama de filhos. É por isso que Gálatas, capítulo 3, versículo 26 afirma: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Notem, pela fé em Cristo Jesus. É muito bom ser chamado de filho por Deus. E como é grande o amor de Deus por nós, tanto que Ele enviou o seu próprio Filho Jesus para morrer, ressuscitar e assim nos salvar, nos trazer o perdão. Deus nos encoraja, nos incentiva a chamarmos Ele de Pai. Quando nós dizemos na oração: Pai nosso que estás nos céus,
Martinho Lutero explica lá no Catecismo que Deus quer atrair-nos carinhosamente com estas palavras, para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai e nós, os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos, lhe peçamos com todo temor, como filhos amados ao querido Pai. Deus, na condição de Pai, quer que nós, os seus filhos, o ouçamos. Ou seja, que ouçamos a sua palavra, a sua orientação, obedeçamos a sua vontade e sigamos o caminho que Ele nos indica. Deus quer, minha gente, que confiemos nele. Façamos o que fizemos no começo do culto, lhe confessemos os nossos pecados. Deus quer que a nossa vida seja um livro aberto para Ele. E nesse ponto, nós temos grandes dificuldades. Nós tentamos muitas vezes esconder os nossos erros, esconder as nossas falhas. Assim como um filho pequeno, quando desobedece, faz uma coisa errada, ele tenta esconder isso do pai e da mãe. Nós chegamos a pensar que os nossos erros ficarão escondidos sem que ninguém fique sabendo. Porém, isto é um engano. É como varrer para baixo do tapete toda a sujeira, achando que ninguém vai descobrir. Mas a realidade nos lembra: um dia a sujeira se acumula embaixo do tapete e de repente aparece. De repente fica visível. O grande rei Davi, apesar de inúmeras virtudes, também caiu nas garras da mentira e do fingimento. Ele cometeu erros gravíssimos e depois tentou esconder estes erros. Ele varreu a sujeira para baixo do tapete e pensou que assim tudo estava resolvido. Mas enganou-se. Deus sabia de tudo. Deus vê tudo. Deus conhece tudo. A gente até pode tentar esconder das pessoas, mas de Deus não tem como. Mais tarde, o mesmo Davi escreveu o seguinte: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste os meus pecados. Meus irmãos, não há como esconder erros e permanecer neles, achando que ninguém vai ficar sabendo. Afinal, nós temos um Deus que tudo sabe e tudo vê. Por isso, nós precisamos sempre olhar para o Cristo ressuscitado, saber quem nós somos
pecadores. E viver como pessoas que de fato creem, acreditam em Deus, em Jesus. Viver como filho de Deus é ser correto, amar o próximo, porque Deus é correto e ama os seus filhos. É preciso entender o seguinte: nós precisamos permanecer ligados a Cristo através da fé, buscando sempre o perdão de Deus. Por isso, o alerta que está no texto de 1 João: não deixem que ninguém os engane. O ser humano está sendo enganado com a seguinte ideia: a vida é minha, o corpo é meu, eu sou dono da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Minha gente, isso aqui é o maior engano, é a maior mentira que a humanidade tenta se aplicar. Esta é uma visão das pessoas que não creem no Pai Celestial. Não pode ser uma visão nossa. Eles pensam que podem tudo, mas na verdade não podem nada. Não caia nessa mentira, nesse engano. Deus nos chama como filhos e quer nos tratar como filhos. Por isso nós precisamos viver de forma sincera com Deus. A Bíblia diz: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e a verdade não está em nós. Ou seja, não adianta esconder os nossos erros, as nossas falhas. Por isso o texto continua: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. É maravilhoso ser chamado de filho de Deus. Como é bom ser tratado como um filho. Como é bom sabermos que em Cristo nós encontramos o perdão desse nosso Pai Celestial. Nós precisamos realmente confiar neste Pai e entregar a nossa vida para Ele, para que se cumpra aquilo que está escrito no versículo 2 do nosso texto. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele. Esta é mais uma promessa e uma garantia que Deus faz, uma promessa de pai para filho. Quem crer nele, quem permanecer no seu Filho Jesus, será semelhante a Ele. Ou seja, santo, perfeito, puro, imortal e sem pecado. Notem bem a promessa: ficaremos parecidos com Ele.
nós temos a garantia e a promessa do nosso Pai Celestial. Expressa também nas palavras de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Nós somos os seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. E a herança que nós temos a receber é maravilhosa. A eternidade, o céu, a casa perfeita do nosso Pai. Há uma frase que diz: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Pela fé em Cristo Jesus, tu és um filho de Deus. E isso é sem dúvida um privilégio maravilhoso. Por isso, junto com os teus irmãos, celebre, testemunhe, agradeça e aguarde o desfecho do plano do teu Pai Celestial. A herança da paz, da felicidade e da perfeição no reino dos céus. Amém.